Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. Cumprida quase toda a 12ª jornada da Primeira Liga, o Feirense Marítimo joga-se a partir das 20h15. É caso para se dizer que na frente nada de novo. Os 5 primeiros venceram e impuseram a lei do mais forte nas suas partidas, mas isso não significa que esses jogos não tivessem história. Da polémica do VAR no Dragão às dificuldades do Sporting frente a um muito bom Desportivo das Aves na primeira parte, passando pelos sucessos tangenciais e muito trabalhosos de Benfica e Sporting Braga e acabando no triunfo ao sprint do Vitória Sport Clube sobre o Rio Ave, na partida que pode ser do adeus do excelente Luís Castro, não só à cidade de berço, mas também ao futebol nacional. Estas são as grandes linhas da tribuna de hoje e é para falar tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo aqui no estúdio da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. Na cadeira habitualmente ocupada pelo laureado dragão Pedro Marcos Lopes, que se encontra na antiga Constantinopla à espera de ver o seu Porto jogar na Turk Telecom Arena frente ao Galatasaray. Está hoje o reputado e ilustre diretor do jornal A Bola, Vítor Serpa. À minha esquerda, alentado com 4 vitórias seguidas desde que os Leões trocaram José Peseiro por Marcel Kaiser, está o irrepreensível e jovial sportinguista Sérgio Brandes Mendes. E à minha direita, remoçado por 3 triunfos consecutivos desde que as águias substituíram Rui Vitória por Rui Vitória, está o exclusivo e incontestável benfiquista António Bagonfeles. Meus senhores, boa tarde. Sérgio, vou começar por si. Vou-lhe... desta vez a Vitória deu direito a algum sobressalto, especialmente durante a primeira parte, e a pergunta que eu faço é se as expectativas não estão a ficar demasiado altas em Alvalade. Boa noite. Eu penso que não. Aliás, basta atentar nas próprias palavras do treinador do Sporting, que vem sempre pondo alguma água na fervura em face das expectativas criadas devido aos resultados mais recentes. Ontem eu estive a ver, eu fui ao estádio, fui ver o jogo. O Sporting passou por enormes dificuldades, o resultado não espelha as dificuldades porque passou, mas também digo uma coisa, eu nunca tinha visto um jogo, sobretudo na primeira parte, em que tudo saía mal ao Sporting, mas tudo. Não havia um jogador que acertasse com um passe, que acertasse com uma marcação, que entrasse a tempo ao lance. Portanto, o Aves é que parecia ao Sporting a jogar em casa. O Aves realmente teve uma superioridade evidente. O Sporting, claro, como hoje diz aqui na crónica do jornal, tem jogadores que fazem a diferença, foi isso que acabou por fazer pender a balança para um dos lados. Agora, ontem nada saiu bem, nem Bruno Fernandes, nem o Wendel, o Bas Dost, que depois acabou por marcar, mas a equipa na linha média foi abafada pela linha média do Aves, que estava muito bem montado, na verdade. Na defensiva... O Sporting parece que ficou surpreendido pela forma desinibida como o Aves jogou. Não, o Sporting não acertava uma. Repara, o Aves jogou com à vontade na linha média. Por exemplo, eu lembro-me do jogo, foi um jogo muito difícil e com uma equipa bastante bem apetrechada, a equipa do Rio Ave, em que o Sporting subia as linhas, fazia pressing, o Rio Ave tinha alguma dificuldade em sair a jogar. Foi exatamente o contrário aqui. Quer dizer, o Aves jogava à vontade, quer pelas alas, quer metendo a bola nas costas da defesa, com um Coates que é capaz do melhor e do pior, um Acunha que deve estar com algum problema psicológico, não se percebe, a instabilidade emocional que ele evidencia. E, portanto, aquilo tudo correu mal na primeira parte. E ao Aves, porventura, tudo corria bem. Os passos saíam bem, as trocas de bola. Eles realmente, o toma lá da cá, em termos futebolísticos, saía-lhes bastante bem. A equipa esteve desinibida, amarrou o Sporting e, portanto, o resultado, no final, 2-1, é um resultado perfeitamente enganador. Se fosse ao contrário, era mais justo, obviamente. António, é assim que se ganha um campeonato, é assim que se recuperam equipas, ganhando jogos mesmo quando não se joga muito bem? Claro que é importante para qualquer equipa, ainda por cima para um dos grandes, que em tese é também candidato a ser o vencedor da Liga, não é? Em todo caso,
provavelmente com alguma onda de parcialidade, que às vezes nós temos tendência a ter, não é? Não me parece que estes 4 jogos, tirando o jogo com o Rio Ave, tenham sido testes, não é? Este foi, e até não foi, embora o Sport de facto tenha sido feliz, tenha conquistado a vitória, foi com uma primeira parte de facto bastante deficiente, a parte do Sporting. Os outros 2 jogos, enfim, podemos dizer que são 4 vitórias, não é? Foi contra o... já não me lembro os nomes. Sim, e o outro foi o Lusitano Vilmoinhos, exatamente. Contra o Ave, já agora, contra o Rio Ave, acho que o Sport fez um bom jogo, embora tenha de reconhecer que o Rio Ave me pareceu bastante abaixo do que normalmente joga. Aliás, basta atentar no número de faltas que o Rio Ave fez durante o jogo todo, acho que chegou a 10 ou 9. Sim, o Sporting fez 27 nesse jogo. Exatamente, é uma diferença brutal, o que aliás também revela alguma coisa a favor do Sport, quer dizer, estão mais aguerridos, fazem melhor, defendem mais à frente e tudo isso. Portanto, os verdadeiros testes de Sporting ainda estão para chegar. Agora, evidentemente, acho absolutamente notável que o Sporting, depois da crise porque passou desde 15 de maio, com todas as vicissitudes que resultaram nas eleições já em setembro, enfim, com todas as perturbações que naturalmente houve no clube, acho absolutamente notável que esteja numa posição em que pode ser, em tese, campeão, está à frente do Benfica, do Braga, e está em segundo lugar e está em todas as provas. Portanto, tenho que reconhecer, tenho que tirar o chapéu, certamente por felicidade, mas também por algum méritos positivos dos dirigentes e dos jogadores do Sporting. Portanto, reconheço isso com naturalidade. Vítor, um Sporting de menos, ou um Sporting aquém daquilo que era de esperar, mas mesmo assim a ser capaz de dar a volta? Sim. A primeira parte é uma primeira parte muito frágil e muito difícil para a equipa do Sporting, que realmente não conseguia encontrar-se e começou a aparecer um pouco aquela sensação de uma equipa que pode de repente perder o impulso, perder o balanço que estava a ter. O jogo correu depois de feição. Empata com uma grande penalidade indiscutível, mas que evidentemente é daquelas que acontecem muitas vezes, em que o jogador está a olhar para a bola e, portanto, quando tenta chutar já não está a bola, só está o adversário. O VAR é mesmo para aquilo, ou seja, o árbitro não se apercebe. Sim. E depois acontece tudo bem, o VAR chama-lhe a atenção e o árbitro, e muito bem, que tem que assumir a responsabilidade, vai ver. Sim. E tudo bem, como devia ter corrido. Pois não é, não. Porque não há dúvida. Não é nada difícil. Não é nada difícil, isto é o não há razoável. dúvida nenhuma que realmente, portanto, é uma grande penalidade numa situação em que o Sporting ainda não tinha realmente reagido e com essa grande penalidade e portanto, logo com a possibilidade, com a oportunidade depois de fazer o 2-1, rapidamente, portanto, as coisas alteraram-se bastante. Eu acho que há realmente a realçar, a crónica da bola espalha isso, há que realçar em determinadas circunstâncias que a classe de um jogador, ou de alguns jogadores, muitas vezes desequilibra a balança definitivamente. Às vezes o adversário parece estar realmente melhor no jogo, aparece com mais impetuosidade, parece mais esclarecido. Depois surgem oportunidades, falham as oportunidades, porque não falha. Depois é aquele azar. Não é azar, portanto, é uma questão de diferença de classe. E depois aparece o Bruno Fernandes, portanto, numa cabine telefónica que consegue fitar 2 jogadores. Foi feliz, foi. E coloca a bola na cabeça do Bas Dost, que também é um jogador realmente, um finalizador, basicamente isso, um finalizador de rara competência. Jogos da Liga Portuguesa.
É realmente... Embora dos 7 golos que marcou, 4 ou 5 foram de penalti. Só depois dos Jesus o terem ensinado a marcar penalti. Mas não falha. Não, mas agora não falha. Eu acho que ele nunca foi um penalti. Ele era um grande especialista antes de já vir para o Sporting. Agora marca nos penaltis. É raro nele, até é raro, marca o penalti exatamente para o meio, com o guarda-redes. Ele vai olhar para o guarda-redes, sabe? Ele vai olhar para o guarda-redes, o guarda-redes exatamente, é isso, eu já me apercebi. Ele aguenta até ao fim, é muito E o guarda-redes cai e atira para o outro lado. Depois há golos bonitos, não é? Portanto, aquele passe também do Bruno Fernandes para o Diaby, que realmente é excelente, é um grande passe, é fantástico. Portanto, quer dizer, as coisas depois evidentemente correm bem. Nota-se que há neste momento no Sporting há realmente uma saúde psicológica que é de assinalar e, portanto, as coisas correm melhor. Não há, portanto, tanta pressão e as coisas estão a correr melhor. Este treinador holandês é um treinador curioso, é um treinador que não é nada exuberante, diz o que tem a dizer, procura fugir da pressão, referindo que não quer falar em títulos, não fala em títulos, não fala em árbitros. Portanto, diz que não fala em títulos e não fala em árbitros. Mas é verdade que a equipa do Sporting tem tido uma Mas isto aqui... Eu estou de acordo também que não... Enfim, o Sporting está neste momento num período em que não é a parte difícil do campeonato. Em princípio, são jogos de ganhar. Não é? Agora vai ter outro jogo em casa, não é? Vai ter outro jogo em casa, joga em casa com o Nacional. Vai a Guimarães. Aliás, não deixa de ser... Sim, já começa a ser um jogo... Mas não se esqueça, já foi ao Estádio da Luz e ao Estádio do Braga. Sim. Não, mas isso ainda no tempo... E o Porto fica para a última jornada. Ainda no tempo do Peseiro. Portanto, aí tem uma vantagem já grande. Sim. Tem no tempo do Peseiro. Agora, é engraçado que no próximo fim de semana é um fim de semana completamente atlântico, porque é um fim de semana, portanto, o Nacional joga com o Sporting ao Alvalade, depois o Porto vai aos Açores, e o jogar com Santa Clara, e o Benfica vai à Madeira jogar com o Marítimo. É engraçado. Isto às vezes, e em relação às dificuldades psicológicas, há aqui uma coisa que nós podemos definir como um estádio de espírito. Sim. Imagina que a primeira parte do Sporting tinha sido com o Peseiro. Sim. A primeira parte do Sporting com o Peseiro e a segunda com o Marcelo Kaiser. Não, mas o que é que seria aquele estádio de Alvalade? O vulcão que seria o estádio de Alvalade sem o estado de graça. Eu vou dizer agora uma coisa que se calhar para muitos sportinguistas é uma heresia. Não há, quer dizer, não há treinador que chegue a uma equipa e que começa a ganhar única e exclusivamente por razões de caráter, portanto, de mudança psicológica. Portanto, há também que acompanhar esta ideia de que a equipa do Sporting, que parece, em alguns casos, com saúde física, bom, esse trabalho é do Zé Peseiro, não é? Evidentemente, portanto, Marcelo Kaiser tem evidentemente influência eventualmente na capacidade que teve de mudou alguma filosofia de jogo, sobretudo em capacidade do Sporting recuperar muito mais rapidamente a bola e de ser mais competente, com mais eficácia quando tem a bola, portanto, no seu projeto de ataque. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, portanto, há aqui uma continuidade. É preciso, talvez, lembrar que aquilo que faz, portanto, sair José Peseiro era que os sportinguistas entendiam, e provavelmente a direção do Sporting também, os responsáveis do Sporting, entendiam que mesmo quando a equipa ganhava sem grande exibição, sem encher o olho, era um bocadinho baça a exibição do Sporting, e depois teve aquele caso, portanto, de um jogo que nem sequer era para a Liga. Sim, do Estoril, foi. Do Estoril, e portanto é esse que determina depois esta substituição. É curioso ver como às vezes os treinadores, o José Peseiro saiu, em 99-2000 foi o Giuseppe Materazzi que saiu, também um Giuseppe saiu, o Sporting foi campeão e toda a gente fala na boa condição física que o Sporting adquiriu na pré-temporada com o treinador italiano. E é verdade, não é? Durante a competição é que não se consegue alterar muito esse estado, digamos, de condição física, evidente. Não, eu queria dizer uma coisa que, aliás, não tem a ver exclusivamente com o Sporting, tem a ver, de modo geral, com os principais clubes. Os mídia
vivem muito superlativos. Desde logo as primeiras páginas, nos jornais, a entrada num programa televisivo, etc. Os superlativos ou é para exagerar o que aparentemente é razoável, ou é para exagerar o que aparentemente é sofrível ou medíocre. Quer dizer, grande onda, joga já de maneira completamente diferente. As primeiras páginas são Sporting, muitas vezes exercícios de marketing. Pois, exatamente. Mas não é só isso, né? Vitamina K. Agora estou aqui na bola porque é o que eu tenho à frente, não é? Mas são bons exemplos. A arte é a melhor terapia, etc, etc. O Sporting ficou em desvantagem, mas em vez de meter, teve reação imediata e muito forte. Sabe uma coisa, António? Sabe que há uma série de teses académicas sobre isso. Pois, mas e o Vítor tem contribuído para algumas em relação às metáforas históricas do Jornal da Bola. Claro. Não, mas eu estou a referir ao Jornal da Bola porque é o que eu tenho jornal. E não queria, não tenho memória para fixar. Por acaso até acho que não é por estar aqui perante o diretor da Bola e perante a Bola TV que até acho que outros jornais exageram muito mais nesse aspecto. Bem, mas vamos supor, por hipótese, que Kaiser perde 2 jogos, ou empata um e perde outro, a jogar mal, ou a jogar não sei o quê. Desilusão completa, queda abrupta, etc, etc. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como o povo diz, nem 8, nem 80. O Sporting, quer dizer, o Sporting, eu diria também do Benfica, atenção, eu já vi isto no Benfica também, para o bem, para o superlativo máximo e para o superlativo ínfimo, não é? O tempo é o juiz soberano nestas coisas. Do lado afetivo, António, o Vítor disse uma coisa importante e acontece com muita frequência ao longo dos vários campeonatos, que é, eu entendi, quando eu vi o título hoje, quando abri o meu iPad e vi este título, Boa Onda, eu faço esta interpretação. Esta está corretíssima. Não, está porquê? Porque eu vi o jogo. E de ganho. Eu vi o jogo, exatamente. É que, em muitas circunstâncias, normalmente as equipas campeãs, quando chegam, não estou a dizer que o Sporting vai ser campeão, têm possibilidades como os outros têm, mas há uma coisa interessante, fala-se muitas vezes na estrelinha. Ainda é muito cedo para falar em estrelinha, porque o campeonato. Mas eu que também joguei, há momentos em que não se joga bem, ou não se joga nada, mas nós sentimos uma confiança tal que no fundo estamos a interiorizar, a dizer, bom, isto não está a correr nada bem, mas vamos ganhar à mesma. Sim. E isso às vezes é o estofo psicológico que o Vítor falava há bocado, que eu penso que foi aquilo que, aí eu estou um bocadinho em discordância consigo. Porquê? Porque acho que todos os jogos são importantes. Sejam com o Lusitano de Vildomingos, seja o Karabakh. Não, mas tem dificuldades diferentes. Naturalmente que sim, ninguém põe isso em causa. Só que o marcar golos vai encher o nosso ego. Pelo menos quem joga, e o Zé Manuel jogou, enche o nosso ego. Isso concordo. Um 7-1 do Benfica vamos imaginar, com o Lusitano de qualquer de Vila Real, ou o Sporting com o Vildomingos, ou o Karabakh. Por acaso, o que o Benfica apanhou foi a única derrota que teve e foi campeão. Mas isso é outra questão. Isso é mais grave, porque enfim, não é noutro contexto. Agora, o marcar, vem ao fim e ao cabo encher o ego, o ânimo das pessoas, não é? Isso eu acho que Sérgio tem toda a razão. Eu, por exemplo, também nessa onda também fiquei satisfeito de o Benfica ter ganhado 4-0 ao Feirense. É melhor ganhar 4-0 ao Feirense que 1-0 ou 2-0. Mas cá para os meus botões assim, ganhámos 4-0. Foi muito bom. Estou satisfeitíssimo, ainda por cima, num momento de grande dificuldade psicológica. Mas, quer dizer, tirando uns minutos na segunda parte... mas foi o que aconteceu ontem. Foi não me entusiasmei. Claro. E, portanto, eu tenho cautelas. O Benfica ganhou 3 vezes seguidas. Foi o que aconteceu ontem. Ótimo, magnífico com o Benfica. Prefiro que ganhe sempre, mesmo jogando mal, não é? Mas eu tenho a capacidade ainda, ou pelo menos julgo que ainda tenho alguma lucidez para perceber que não me entusiasmar demasiado com, às vezes, algumas situações que... O treinador do Sporting teve muito mais parcimónia, porque limitou a está certo. E não pode dizer que não jogámos nada, que foi uma vergonha e tal. Não pode dizer isso, obviamente que não. Mas teve umas palavras que eu que vi o jogo,
Sou mais cáustico como adepto, sou mais exigente, não tenho as responsabilidades que o treinador do Sporting tem perante todo um grupo, mas eu não gostei nada daquilo que vi. Não gostei. O Sporting melhorou bastante na segunda parte. Melhorou se o outro elemento não tivesse cometido a imprudência e que prejudicou a equipa, foi expulso. Quer dizer, teria melhorado certamente. Mas o treinador do Sporting põe alguma água na fervura, dizendo que ainda é muito cedo para falar, porque ele sabe também, melhor do que ninguém, obviamente, o que é que a equipa pode render para mais. Hoje, segundo consta, o Wendel, que ontem não jogou particularmente bem, se lesionou com alguma gravidade e era uma peça nesta equipa do Sport. 2 meses. Pois, era uma peça essencial nesta equipa do Sport. Tem uma frase muito interessante do ponto de vista de maneira de fugir ao problema, que disse que o que mais gostei na primeira parte foi do intervalo, não é? Pois. Especialmente porque chegou a ganhar 2-1. Não, exatamente. Agora, o que é engraçado, deixa-me só adiantar. Já falámos nisso várias vezes. O futebol, nós gostamos muito de futebol porque tem estas pequenas particularidades. Não tinha falámos do Benfica, que por um minuto perdeu pelo menos 2 pontos com o Ajax, depois no último minuto perdeu também 2 pontos. E o Sporting ontem, nos últimos 4 minutos, dá a volta ao jogo e logo no início da segunda parte faz 3-1 e arruma de certa maneira o jogo. Eu estive a ver o seu artigo da manhã no jornal A Bola. O José Mota foi expulso, pode estar à vontade. Sim, pode estar à vontade, exatamente, porque segundo eu li na Bola, não, porque eu não conheço os regulamentos, só à terceira vez expulso um treinador é que pode levar um jogo de suspensão. Mas atenção, terceira vez do mesmo género. Portanto, se um dia partir o banco dos suplentes, se noutro jogo insultar o árbitro, se no outro jogo insultar o treinador contrário, aí já é etc. Não é punido, porque são. Ou seja, em bom rigor, pode-se encontrar 12 géneros, como agora só dizer, 12 géneros de faltas, é a identidade do género. 12 vezes 3, 36, e nunca vai ter o jogo de suspensão. Então não há identidade do género. A não ser tem os 7 centinhos, que são os 756 euros e coisas parecidas. Então não há identidade do género. É um caso para dizer que não há identidade de género. Não, quer dizer, há identidade de género. Agora é muitos géneros, não há apenas 2.